Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Soma de Ideias, eu sou o André Scheid. Eu continuo sendo o Henrique Abel. E eu sou o Leonel Hatti. Super-heróis. O tema de hoje é super-heróis. Super amigos. A gente teve a ideia para essa pauta aí por causa que saiu agora recentemente o trailer do novo filme do Batman, que não deixa também de ser uma coisa interessante, que conseguiram montar um trailer bacana com um filme que até onde eu li só tá 25% ou 30% filmado. A maior parte do filme nem foi, né? Nem foi realizado ainda, mas conseguiram montar um trailer ali. Já tem um monte de gente na internet dissecando o trailer, vendo os elementos, quem é o vilão, as pistas sobre a trama, assim, então tem umas coisas bem legais. E disso aí partiu a nossa ideia de construir uma pauta sobre, né, a atualidade dos super-heróis e desconstrução dos super-heróis. Porque junto com o trailer do Batman, agora faltam poucos dias para a estreia da segunda temporada da série The Boys, que é muito legal. Recomendo. É uma série de super-heróis que procede com uma desconstrução da ideia do super-herói. Porque a gente cresce lendo aquelas graphic novels e HQs e a gente pensa, o problema do mundo real é que a gente não tem esses caras, né? A gente não tem os super-heróis. Se a gente tivesse um Superman, um Batman, um Flash, o mundo ia ser um lugar muito melhor. E na verdade, talvez não. Algumas obras como Watchmen e The Boys nos fazem pensar, como será que se realmente esses caras com superpoderes ilimitados, assim, completamente desprovidos de interditos, se eles existissem no mundo real, será que ia ser uma força pro bem? Talvez não. O Batman foi meu personagem preferido, assim, da minha adolescência, infância ali, né, naquele processo. E eu tinha todos os gibis, todos. Lia tudo do Batman, absolutamente tudo que saía. Eu ia como é que era? Universo... Planeta Proibido ali no centro. Riachuelo. Eu amava aquela ali tinha tudo, né? Chegava coisas até importadas e tal. Sim. Então eu li muito Batman, assim, e pra mim é o único herói, vou dizer assim, eu não tive interesse pelo Homem-Aranha, por nenhum outro tipo de super-herói. Era o Batman. E eu, assim, assistindo esse trailer desse novo Batman, eu fiquei realmente empolgado, assim, porque eu acredito que eles conseguiram fazer algo que, como estão falando, né, que sempre era muito ação, muito nessa coisa de explosões e tal. E pelo menos o que tem nesse trailer, claro, é 25% do que eles pegaram e fizeram um excerto ali e mostraram. Mas o que eles mostraram ali é algo que eu já tinha pensado quando disseram, o Charada vai ser o vilão do filme e tal. Eu disse, se eles fizerem algo tipo Seven, assim, essa ideia do cara mata e deixa uma informação, e quando saiu aquilo eu disse, eles acertaram a mão, porque só isso aí, esse roteiro não precisa do Batman. O Batman acaba sendo até secundário num roteiro, porque ele vira um filme de suspense, um filme que instiga as pessoas a saber como é que ele vai conseguir resolver as questões e vai colocar ele em situações extremas, e isso é muito interessante. Eu acho que eles vão acertar muito nesse filme e eu tô bem motivado, assim, embora eu tenha gostado também muito da trilogia do Nolan, né, que são os 3 últimos Batmans aí. Quer dizer, os últimos não, né? Mas aqueles 3 Batmans antes da Liga da Justiça, que é uma porcaria, né? Ali é difícil de defender. O Batman vs Superman, assim, eu olhava assim e disse, meu Deus, ele virou um super-herói. Porque o legal do Batman é que ele é uma exceção, ele é tipo o Homem de Ferro. Acho que tem 2 personagens dos gibis que meio que é o Batman e o Homem de Ferro. São 2 bilionários, 2 caras não sei o que, eles não nascem com superpoderes, eles vão construindo as suas ferramentas. Eles não são loucos, eles são excêntricos. Quem é rico é excêntrico, não é louco, né? Louco é o Coringa, que não veio de cair. Por sinal, é um baita filme também, o Coringa. Quem não assistiu ainda é fantástico. Mas eu acho que o Batman me chama a atenção por isso. Ele é uma pessoa e tal que sai fazendo, acaba sendo um justiceiro, acaba fazendo essa situação toda e tal. Então eu achei muito legal essa pegada do Batman. E sobre essa questão, né, se a gente tivesse super-heróis, o The Boys eu também recomendo muito. E o Watchmen é outro gibi que... O filme é legal também do Watchmen, mas eu acho que o gibi é incomparável, né? E o que vocês acham do ator? Eu prefiro Batman, pra mim, o Adam West, né? Com aquelas guampinhas desse tamanho, assim. Cara, eu gostava pra caramba da série, claro. Eu não assisti na época que lançaram, claro, né? Mas passava no Multishow e tal, uma época. Genial. E eu gravava, é muito legal, cara. Lembra aquele concurso de surf dele com o Coringa? Que coisa mais genial aquilo, cara. Não, a mais famosa é aquela dança que ele faz lá dos egípcios e tal. Um dos vilões da série era o Rei Tut, né? E era um magrão que achava que era, sei lá, o Tutankhamon. Coisa assim. Mas o que vocês acham desse novo?
Cara, eu acho que ele tem muita coisa. Não é um ator que eu acompanho a carreira, assim, mas já vi muitas críticas. Tu olhou o Crepúsculo, que eu sei. Olha, eu vou te dizer, tem 2 filmes que eu assisti e eu admito que assisti, porque eu disse, não, eu quero entender. Que é o Crepúsculo, o primeiro. Eu vi também. Eu vou e fazer o primeiro. E os 50 Tons de Cinza. Cara, eu nunca sofri tanto. Não vi nenhum dos dois, ainda bem. Não perde nada, cara. Mas eu tinha que assistir, né? Cara, o Crepúsculo, não sei qual é o deles. É que uns ou outros eu vi só uns trechinhos que. Péssimo, né? O filme é péssimo. Mas tem uma cena que eu fiquei assim, cara, sério que escreveram isso? Que a Bella lá, que seria a mocinha, ela tá com o lobisomem e ele é vampiro, então ele é frio. E o lobisomem é quente. E aí estão no meio de uma nevasca e ela é namorada em tese do vampiro. E aí ela chega e aí o lobisomem diz, eu sou quente, não sei o quê. E aí abraça ela e o vampiro que é frio diz, não, tudo bem, você vai proteger. Eu disse, cara, quem é que escreve um troço desse? Parece filme pornô, cara. Não, e é um troço parece uma noite bem ruim do Cine Primeiro. Não, como é que se chama aquele negócio que o cara fica preso e o outro pega a mulher dele? Esqueci o nome disso, cara. Tem um termo disso nos Estados Unidos, dessas coisas de filme pornô. E eu disse, cara, sério que eles estão fazendo isso num filme? Então é muito ruim. Então, claro, e ele mesmo critica, ele sabe, né? O Pattinson não sabe, ele diz, é uma porcaria o filme e tal. E ele tem vários filmes interessantes, assim, muito. Eu vou dizer que eu vi pouca coisa dele, mas a crítica, assim, tu vê os críticos de cinema que odiaram o Crepúsculo e malharam ele no Crepúsculo. Elogiam. Então o que eu vi até agora do Batman e os comentários eu tô achando muito interessante, eu tô gostando do caminho que está sendo tomado. Eu acho que ele vai fazer um bom trabalho. Eu também, né, me submeti, né, tomei um engove e assisti o primeiro Crepúsculo. Não consegui ver os outros porque o primeiro já é intragável. Mas tem umas coisas assim que pra mim são intransponíveis. Ele mesmo, brilha. ok, tu tá lidando com uma fantasia adolescente, coisa e tal, tem um certo público, né? Mas aquela coisa de tu ter um vampiro que ele tem, sei lá, uns 100 anos e ele passa a vida inteira disfarçado de adolescente sempre na escola. Fica pensando, pô, morreu aí. Aí tu me perdeu nesse argumento, porque não tem como. Sim. E daí aquela coisa de que ele é uma criatura que se alimenta de seres humanos, né? Se alimenta de sangue e ele se sentiu atraído pela Bella por causa do cheiro dela. É mais ou menos eu me apaixonando por um hambúrguer. Eu achei aquilo a coisa menos romântica do mundo, tá? Mas eles e ele brilhar. Aquela coisa do vampiro que pode sair na luz, né? E daí no contato com o sol ele brilha, um purpurino. Ah, sério? Meio anos 70, meio disco music, assim. Olha, é uma coisa meio lisérgica, assim, demais. Eu não sei, sinceramente, cara, eu sei o que passou na época, mas eu não assisti o filme. Cara, não perde nada. E depois ainda tem o spin-off que é o 50 Tons de Cinza, que é um spin-off do Crepúsculo. E cara, eu fiquei olhando aquilo, eu disse, porque todo mundo, 50 Tons de Cinza, tem um monte de gente dizendo, nossa. Eu disse, eu vou ver pra ver se eu aprendo alguma coisa, né? Vai que tem. Todo mundo cresce com deficiência. Vai que eu consiga aprender alguma coisa, pô, eu tô, né? E aí eu fui, né, assistindo, e ele sentando a mão e tal, e uns textos assim que tu fica assim, caramba, se eu falo isso pra uma mulher, vai me arrebentar a pau, cara. E agora, se vocês me permitem um momento curiosidade, aquela guria do 50 Tons de Cinza, que é a Dakota Johnson, descobri isso recentemente, é filha do Don Johnson, o astro do Miami Vice. Sério? Uma das minhas séries dos anos 80 favoritas. É, muito boa. A filha do Don Johnson, cara. Viu? Dakota Johnson. E cara, mas eu te juro, eu vi o 50 Tons de Cinza, porque falava, daí eu já achei intragável a história, porque é um cara bilionário e aí ele... E é um negócio totalmente machista, assim, do tipo, ela tá trabalhando numa... Eu não sei se é do primeiro ou segundo, mas ela tá trabalhando lá numa... Os dois? Eu olhei 2, o terceiro não... Assisti 2! Ele não aprendeu. O réu não se ajuda! O réu não se ajuda! Era tão ruim o primeiro que ele pensou, Cara, eu te dizer, eu queria aprender. Eu disse, eu queria aprender alguma coisa. Aí tá, mas tem uma cena, cara, que me chamou muita atenção, que eu disse assim, cara, isso é completamente abusivo. Ela tá trabalhando lá numa empresa de um negócio de livros e tal, numa editora,
E aí ele diz, não, eu não quero que você trabalhe. Já começa assim, né? Pô, século XX, eu não quero que você trabalhe e tal. Tá tudo bem, ela vai trabalhar. Aí, claro, o roteiro do filme indica assim, ó, quando o seu homem disser pra você não vá trabalhar, porque os outros homens só são... E aí ela tá lá trabalhando e o cara que é o proprietário da editora quer pegar ela, todo pau e tal dela. Aí dá uma briga, e aí do tipo, eu falei pra você não trabalhar lá, sabe? Eu cuido de você, eu sou o protetor. Mas você dá um toque, não. Não, aí eu disse, não, gente, sério, como é que as pessoas conseguem aplaudir? É um absurdo, cara, absurdo. Mas enfim, essa é a história do... E acabou aí, eu não vi mais o terceiro. Coisa, não? Aprendeu? Não, cara, não aprendi porque não... Bah, eu achei tão assim, eu disse, bom, vai ver que... Enfim, a gente não simpatizou com a causa, não houve simpatia. Mas eu concordo que ele é um Batman promissor. Agora, o Batman é um personagem que, né, gera umas reflexões interessantes. Ele também é um dos meus super-heróis favoritos e eu acho que da nossa geração, talvez o Superman e o Batman sejam os dois heróis assim mais destacados, porque a gente viveu numa época em que os únicos super-heróis que funcionavam em termos de cinema, que é uma mídia muito eficiente para universalizar assim a popularização de um personagem, eram o Superman e o Batman. Todas as tentativas meio assim pré-X-Men dos anos 2000, todas as tentativas de trazer outros super-heróis para a telona eram os fracassos. Tem filmes do Capitão América, do Homem-Aranha dos anos 80 e 90 que meio que enterraram, assim, porque as editoras, os estúdios têm até vergonha de lembrar que existem, né? Quarteto Fantástico, tem um filme vergonhoso, assim, trash, nos anos 90. Então a gente é uma geração que era muito impressionada pelo Batman e pelo Superman. O Christopher Reeve, né? Sim. Ele era... O Christopher Reeve, então... Marlon Brando era o pai dele, vocês lembram? Sim, o Marlon Brando era o Jor-El. Então, foi uma época assim que o Super-Homem era, né, o herói definitivo. E até hoje, pra mim, Superman e Batman são os dois, né, super-heróis máximos. Ele é DC funk, né? Embora eu goste muito dos heróis da Marvel também, mas eu tenho esses dois assim como ícones. Agora, o Batman é um personagem problemático, a gente tem que reconhecer. Porque é legal aquela coisa, morcegão, malvadão, sai pela noite batendo em todo mundo, mas tu começa a pensar assim... Massa, né? É um bom modelo ético, né? Qualquer menino cresce, né? Com esse um grande exemplo. Só que a gente fica pensando aí, não, só um pouquinho. Ok, o cara é um bilionário, o cara é muito inteligente, ele tem uma inteligência muito acima da média, ele é inteligentíssimo, podre de rico, bilionário, e daí ele quer fazer alguma coisa para melhorar a cidade dele. Será mesmo que o jeito mais eficiente de construir um entorno melhor para a comunidade na qual ele vive é ele se vestir de morcego e sair de noite pelas ruas dando soco em bandido? Fica pensando... uma excelente, porque isso gera muitas provocações, né? Ele tem um inimigo que é o Dr. Frio, que foi interpretado naquele horrível Batman e Robin dos anos 90 pelo Schwarzenegger. Sofrido. Aquilo é eu assisti aquilo. Eu me lembro que eu tava... o filme é tão bizarro. O filme é tão bizarro porque eu sempre fui fã do Batman. Então tudo que se dá no cinema eu ia no Batman. Eu ia assistir, né? Batman no cinema eu ia assistir. Aí eu levei uma namoradinha que eu tava na época e tal. Cara, eu não vi o filme, simplesmente chegou na metade e eu fiquei com ela. Isso acabou o filme. Entende? Era tão ruim. Não, era tão ruim que do tipo assim, ó, não dá. É ruim, né? É ruim, né? Quando tu gosta de um personagem, quando tu vai pro vou assistir um filme, chega a ponto de dizer assim, dane-se. É muito ruim. A referência antes dessa bobajada era o Michael Keaton, não era isso? Isso, não, bom. Sim, os dois primeiros Batman eram muito bons, os do Tim Burton. Daí eles resolveram fazer uma coisa mais família e deu uma degringolada. Mas tu pensa, por exemplo, o Dr. Frio. O Dr. Frio é um cientista que ele só tá no mundo do crime porque ele quer fazer pesquisas pra salvar a mulher dele. Já imaginou se o Batman, ao invés de sair dando soco nos caras, financiasse a pesquisa do cara? Já tirava um. Então, essa é uma provocação que eu acho muito legal do Batman. Afinal de contas, ele é uma força positiva pra Gotham City ou ele só contribui pra transformar a cidade num manicômio? Porque parece que à medida que ele vai se estabelecendo e atuando, e o mito do Homem-Morcego vai crescendo em Gotham City, aquilo vai atraindo cada vez mais louco. E louco cada vez pior. Ao ponto de que vira uma briga de hospício, assim, de maluco fantasiado. Existe um país, um bananal, que acontece uma coisa meio parecida. Mas é interessante. Momento, assim. Mas é interessante a figura dele também, porque isso eu acho que é uma lógica
dos roteiristas também, justamente fazer essa reflexão. Tanto é que no Batman do Nolan, o primeiro, ele antes de dar a carta que tem o Coringa, ali no final, quando o comissário Gordon, nem é comissário, ou já é comissário, mas enfim, ele entrega a carta pro Batman e ele pergunta, tá, quando é que a gente vai terminar com isso aqui? A gente compra coletes à prova de balas, os caras usam a munição que fura colete, agora a gente tem um justiceiro mascarado e tá surgindo um monte de tarado aí atrás, quando é que a gente vai terminar com isso? Quer dizer, é uma reflexão que mesmo que é trazida, né, pelos próprios que escrevem o personagem. Agora, uma coisa que eu acho interessante do Batman, por exemplo, é refratário, via de regra, assim, ele não aceita a questão da arma de fogo. Né? Ele tem aversão à questão da arma de fogo, com exceção desse Batman do Ben Affleck e tal, mas a via de regra, o personagem mesmo ele não utiliza arma de fogo. Então ele já tem uma situação com armamento de fogo, uma crítica que ele faz, que mataram os pais dele e tal, com uma arma de fogo. Então ele tem essa reflexão. E outra questão que é interessante é que ele está no momento em que a polícia de Gotham é completamente corrupta. E ele entra ele pega alguns poucos ali que são os caras mais honestos, mais éticos e tenta reorganizar essa situação. Então tem essa questão até da crítica às instituições corrompidas, à corrupção e não é só o discurso da corrupção, mas essa lógica de agir pró-sociedade quando as instituições não funcionam, como chega a degradação de uma cidade a partir de estar corrompida. Então é interessante, tem os dois lados e às vezes tem gente que considera o Batman não um herói, mas um anti-herói, né? Do tipo, porque ele está no limiar assim, né, dessa questão. Agora, uma coisa que é muito interessante, essa questão do herói, né? Isso daí é uma questão mais policial, assim. Tem um amigo meu, Teixeira, daí ele sempre fala isso aqui, né? Que ele é policial aposentado e tal. E ele sempre, quando ele vai fazer uma declaração, ele diz: as pessoas acham que policial é herói e tal. Ele disse, cara, o herói é a pior figura que tem. Porque, via de regra, se tu vai pegar o herói em qualquer história, ele é sempre execrado pela sociedade. Ele é sempre o cara que, por exemplo, Homem-Aranha. Ele tem um momento, pode ver na trajetória dele, que a sociedade começa a dizer: esse cara é vilão, esse cara é criminoso, esse cara é não sei o que, o Batman, Super-Homem, tem muitos poderes. Sempre vai entrar em um momento da narrativa que aquele herói ali ele vai ser visto como um cara negativo, como um cara não sei o que, e vai pagar um preço alto por aquilo. Então, assim, por exemplo, minha questão, policial não tem que ser herói, tem que ser trabalhador e tal. Mas é interessante essa metáfora que muitas pessoas sempre levam, né? Super-herói, o herói, não sei o que. E a gente sabe que nem sempre é uma coisa assim, o cara resolveu e vai ser sempre bem visto e tal. Então é interessante. E essa série, agora que vai ter a segunda temporada, The Boys, também traz um argumento que faz uma provocação sobre talvez esses riscos dessa transposição da cultura dos super-heróis para a política. Da gente pensar em termos de resolver os problemas do mundo, não através de um trabalho coletivo e de direito, de instituições, etc., mas a gente tentar apelar para a figura dos heróis. Porque a gente fica pensando, como seria um super-homem se ele existisse no mundo real? Eu sempre, como eu sou um fã do Super-Homem a vida toda, eu sempre fui da opinião de que o que torna o Superman é a formação humanística dele, e não os superpoderes. Até porque no universo do Super-Homem, tu chuta uma moita e tem alguém com os poderes dele. Toda semana ele enfrenta alguém que tem uns poderes parecidos com ele. Então o fato dele ter aquele conjunto de poderes ali não é o que torna ele o Superman. O que torna ele o Superman é a capacidade dele de auto-interdição e de limitar os poderes, de saber que ele tem um papel limitado em relação à humanidade, mesmo sendo uma figura quase divina. E tem uma HQ que eu acho que é do final dos anos 90 ou comecinho dos anos 2000, que faz uma subversão muito interessante dessa formação ética do Superman, que é o Super-Homem entre a foice e o martelo. Que ela é uma realidade alternativa que parte do seguinte pressuposto: e se o Superman, ao invés de cair lá no Kansas e ser criado por pais amorosos, assim, que ensinam um monte de valores para ele, se ele tivesse caído na União Soviética de Stalin? Aí nessa HQ ele cai lá, ele é criado pelos soviéticos e ele sucede o Stalin. E daí ele comanda uma sovietização do mundo, né? E só tardiamente, depois de velho, é que ele acaba caindo na real de não, só um pouquinho, eu não posso controlar os destinos do mundo por causa que eu tenho superpoderes. Então, que é uma coisa
Tu estava falando antes, Chad, do Marlon Brando, que fazia o Jor-El, né, o pai do Superman, no filme clássico lá de 78 do Richard Donner. E naquele filme fica muito forte essa mensagem de que o Jor-El deixa uma série de arquivos e mensagens, assim, naqueles cristais ali na Fortaleza da Solidão pro Super-Homem, e sempre batendo muito, né? A Fortaleza da Solidão. E tinha muito essa mensagem: tu vai ter muitos poderes, tu vai ser diferente, coisa e tal, tu não deve interferir nos destinos da humanidade. Tu não tô te mandando pra Terra pra tu ser o salvador deles, pra tu ser um novo Deus. Tu deve te interditar, sabe? Tu deve ter uma autocontenção. E eu acho que em última instância é isso que transforma o Super-Homem no Super-Homem. E no The Boys a gente tem um exemplo contrário. A gente tem um personagem chamado Homelander, que é um psicopata, né? E que é uma ideia de como seria um Super-Homem absolutamente desprovido da ideia de, não, eu tenho muitos poderes, mas eu não devo usá-los, né? Só em último caso, coisa e tal, e sempre para ajudar as pessoas em casos isolados, mas eu não posso sair por aí dominando geral, porque senão tu vira um super vilão, que é em última instância. E é muito interessante The Boys que ele faz uma crítica ao corporativismo, assim, à indústria, né? A essa lógica estatal, digamos, da indústria da guerra dos Estados Unidos e das empresas, né? De como as empresas vendem seus produtos e como elas vendem por exemplo, os atletas, lembra muito essa questão dos atletas, que a gente olha o atleta e diz, nossa, sei lá, o Neymar, qualquer que seja, do basquete lá, tu acha que aquele cara é um semideus, um cara perfeito, um cara, nossa, ele só traz benefícios para a sociedade, e aí mostra como funciona essa estratégia de marketing, como essas pessoas na verdade são na vida, no mundo real. É muito interessante porque amplia. Então, se a gente for olhar uma série de super-heróis, não, mas ela pega várias vertentes, né? Ela amplia muito o debate, diversas questões de exploração. Eu acho uma série muito boa. Me surpreendeu até quando eu fui ver, eu falei, e foi me surpreendendo, e tu vai ficando, e vai estrear agora, não tá ganhando merchan nem nada aí. Dia 4 de setembro, pessoal. Mas se quiser ajudar... pelo menos até o momento não. Amazon. Estamos aqui. Tem essa coisa fora do holofote, né? O personagem, ele é o atleta é e por trás de toda aquela campanha ele é outro. Eu, por exemplo, sou muito mais jovem fora da cama. É aqui que eu pareço mais velho, só careca. E sobre Super-Homem, tem uma passagem do filme do Kill Bill, que eu acho que é o Kill Bill 2, né? Que é uma das passagens mais bonitas, porque o Kill Bill é um filme, precisa matança, mata um, mata outro e tal. Mas tem um debate ali final entre ela e o Bill mesmo, que ela vai matar ele e tal. Eu falei agora, dei spoiler, ó, pessoal, deu spoiler. Mas ele dá um discurso... Acabei de estragar o filme, mas azar. Mas aqui o Bill, né, pelo amor de Deus, tu não sabe que ela vai ter que matar vai lá matar o Bill. Mas eu quero dizer, eles estão conversando na mesa, e ela... vai contar a cena inteira agora. Não, mas essa cena é bonita, cara. Ele chega e diz pra ela assim, não, porque o meu personagem preferido é o Superman. Porque ele é o único cara, é o único super-herói que ele, digamos, ele se fantasia pra não ser super-herói. Então quer dizer, ele é o Superman, do tipo, mas o Clark Kent seria a fantasia dele seria o ser humano. Eu achei isso genial, assim, pior que eu fiquei pensando assim, não é que o cara tá falando a verdade mesmo. Tipo, desses grandes, né, desses super-heróis mais famosos, assim, realmente. Então, mas aquela cena, viu, pessoal, assistam que o Bill 1 e 2 vale a pena. Sabendo o final, já. Não. Eu não disse se ela consegue matá-la, não. Eu disse que ela vai lá matar ele. Eu sou da teoria que depois de um dado número de anos, essa coisa do spoiler prescreve, né? Porque daqui a pouco tu chega assim, aquela cena que o Darth Vader revela que é o pai do Luke. Tu tá dando spoiler! Pô, mas o Império Contra-Ataque é de 1980, né? Tem uma hora que tem que prescrever isso aí. Não, foi mal, pessoal. Tentou remendar, mas não. Mas essa coisa do Superman é bem por aí, né? O pessoal que filosofa em cima das graphic novels aí, há anos se debate nessa coisa, afinal, quem é o verdadeiro Superman? Porque ali tu tem uma tríade de personagens. Tu tem o Kal-El, que é a verdadeira identidade kryptoniana dele, na verdade, quem vem pra Terra é o Kal-El, o filho do Jor-El. Tu tem o Clark Kent, que é uma espécie de identidade adotiva, né? Ou alternativamente um disfarce para estar entre os humanos sem ser notado, e a persona super-heróica do Kal-El perante a Terra, que é o Superman,
qual desses três, quem é o disfarce e qual é o verdadeiro aqui, né? Eu já vi alguns artigos assim, o pessoal sugerindo, não, a verdadeira identidade é o Kal-El, né? E as outras duas são as formas dele de transitar no mundo, mas é discutível. Eu acho que dá para defender aí que em grande parte a verdadeira essência do Superman, ele é realmente o Clark Kent. Eu também acho isso. Que essa é a formação dele, que em última instância é o Clark Kent que possibilita o Superman. Porque o Superman sem o Clark Kent ia ser um psicopata tipo o Homelander do The Boys. Eu e vocês achando que super-herói não tem profundidade. Viu? E a gente, né, brincadeiras à parte, mas a gente nota assim que desde lá do começo da Era de Ouro dos quadrinhos, quando era uma coisa muito para criança e os argumentos eram muito superficiais e infantis, a partir dos anos 80, quando o público consumidor de quadrinhos e graphic novels vai envelhecendo, a indústria começa a sentir que precisa abordar os seus próprios personagens e temáticas de uma forma mais madura, né? Não, vamos pensar o Batman de uma maneira mais pé no chão, não é aquele cara que aparece com uma roupa de super festas e salva o dia. Eu tinha uma roupa de super festas. O próprio eu tinha a roupa do Superman também, sim, subia em árvore na praia vestido de Superman. Eu tinha um colega que era modelo das Superfestas, ele fazia as propagandas das Superfestas, o guri era muito bonito. E com isso a gente vai encerrar o primeiro bloco. Nós vamos encerrar aqui porque não tem como superar essa. Carlos. Beijo, Carlos. Pessoal, a gente já volta. Pessoal, estamos de volta e agora a gente vai falar do Wilson Witzel. Mas antes eu queria fazer um comentário com vocês, né? O Rio de Janeiro elegeu uma trinca, que foi o Witzel, né? O Crivella e o Bolsonaro. Bom, o Witzel já foi, né? O Crivella tá balançando que vai. Será que se derrubar o Bolsonaro eles vão pedir música no Fantástico? O que eu acho divertido é que agora esse pessoal, que era tudo parte, tava tudo de mão dada, era tudo parte de um mesmo fenômeno político, de um dado momento ali, em 2018 e tal, agora são adversários. Não, caiu o nosso antagonista, não sei o que, não, mas vocês eram amiguinhos até anteontem. Eu vi aquele meme sensacional do Homem-Aranha, que vários Homem-Aranha vestido igual, apontando pro outro. Aí tem assim, eleitores do Bolsonaro, eleitores do Crivella, eleitores do Witzel, e tudo um Homem-Aranha um igual pro outro, com aquela cara de bravo assim, se denunciando. Mas pensa que o Rio de Janeiro, cara, eleger uma trinca dessas, assim, e achar que não vai dar merda, não tem como. Mas a gente, isso é o exemplo, isso por um lado, claro, é horrível pro país e tal, mas por um lado é positivo, porque acabou aquele discurso de que a direita é a detentora da moral, dos bons costumes e do combate à corrupção. Acabou esse discurso. Agora a gente vai ter eleição em 2020, acabou. Né? Alguém do campo do PSL, qualquer campo da direita, do Patriotas, do sei lá qual abominação, qual denominação abominável que eles vão criar para algum partido político, não vai poder usar esse discurso. De que, agora vamos acabar com não sei o que de tal partido. Eles demonstraram que são muito piores do que aquilo que eles diziam combater. E isso ficou muito claro. Tanto o Witzel quanto o Crivella, quanto o Bolsonaro, 3 casos escabrosos de corrupção, cada um no seu ritmo, mas já demonstrado que estão realmente envolvidos com corrupção. E familiares, e pode ver, vai sempre a mulher, vai filho, e vai expandindo. Então tu vê que é uma organização criminosa, que não são só os indivíduos, e isso tá descarado. E a questão do Crivella, né, que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do intervalo, é absurda, né? Tu juntar servidores públicos, fazer uma milícia de servidores públicos, né, para agredir jornalistas. Sim. Entende? Tu imagina isso? Isso é inconcebível. Além de toda essa questão fundamentalista que ele traz, a questão das corrupções que a gente sabe que acontecem, a gente tem mais essa questão, quer dizer, milícias organizadas pagas com dinheiro público, com os impostos, para agredir jornalistas para manutenção do status quo daquele prefeito, daquele político. Isso é inconcebível. Eles tinham grupos de WhatsApp para organizar essas milícias, né? E quando estourou a operação, assim, tem os prints, agora o próprio Jornal Nacional mostrou onde as pessoas saíram. fulano saiu. Saiu. Não adianta. Isso é um caso escancarado de improbidade administrativa.
Sim. Porque não, já seria ruim se fosse um governo montando uma milícia de apoiadores e simpatizantes privados, assim, né, para se proteger, porque isso não tem nada a ver com aquilo que se espera democraticamente numa república de funções ali de um gestor público. Agora, essa confusão entre governo e Estado, de tu deslocar, fazer um verdadeiro desvio de função de servidores públicos remunerados com dinheiro público para servir como uma milícia daquele que está ali naquele momento ocupando o poder, isso é um caso escandaloso. Não, e os três fazem a mesma prática. O Crivella com essa questão, a gente tem o Witzel, que tentou fazer isso com a polícia no Rio de Janeiro, principalmente com a Polícia Civil, né? Quando tem aquela questão do helicóptero, que ele entra no helicóptero e vai dar tiro, não sei o que ficou famoso esse vídeo. Ali ele está se utilizando, entende, de dinheiro público para fazer uma autopromoção, porque ele queria se garibar como um grande líder da queda da violência, enfim, não sei lá qual é que é, mas era alguma coisa do tipo, esse é o cara que vai resolver o país da segurança pública. E depois, então, ele está utilizando dinheiro público, recursos públicos para fazer a autopromoção. E, por fim, o Bolsonaro nessa questão que a gente fica muito claro, entre tantas, mas que fica muito claro, é o uso do cartão corporativo, um aumento de 3 milhões, né? Foi gasto 3 milhões, eu não sei qual foi o aumento, acho que duplicou o uso do cartão corporativo. E ele utilizando o Ministério da Justiça, recursos públicos, para ficar monitorando, por exemplo, policiais antifascismo no Brasil e opositores. Então ele estava se utilizando dinheiro público para monitorar as pessoas que são contrárias a ele, democraticamente contrárias a ele, para prejudicar essas pessoas, para se calarem, para ele continuar no poder, gastando o cartão corporativo, favorecendo os seus familiares e tudo isso que a gente está vendo agora com a Michelle, né? E afinal de contas, né, por que a Michelle recebeu os 89 mil reais do Fabrício Queiroz? É tão difícil, capitão. É tão difícil responder uma pergunta objetiva, né? Exato. Eu nunca vi uma pessoa inocente que não tem nada a temer, não tem nada a esconder, que não consegue responder uma pergunta tão simples. Pegando um gancho rapidinho com a história do aparelhamento do Rio, o vice-governador, que me esqueci o nome dele, que assumiu agora, que é investigado até os guardanapos nas orelhas. E amigão do Flávio Bolsonaro. Postou no Twitter ontem que recebeu o Flávio Bolsonaro, né, E o pior é que ele vai escolher quem vai ser o procurador-geral, ou seja, o chefe do Ministério Público, que é o que está tocando a investigação contra a família Bolsonaro. Então a gente vê que tudo, já trocou os superintendentes da Polícia Federal no Rio de Janeiro, vai trocar o procurador-geral. Então quer dizer, até esse afastamento do Witzel, que depois a gente vai falar um pouco, tem relação direta com isso. É uma questão até articulada para tirar um opositor do Bolsonaro, botar o vice, que é um apoiador do Bolsonaro, para ele mexer nas instituições e abafar as investigações que cada vez estão mais perto da família Bolsonaro. Quer dizer, mais perto não, estão dentro da família Bolsonaro e chegando no Jair Bolsonaro. Mas ainda não vou te fazer uma pergunta, porque de nós aqui tu é quem integra uma instituição de segurança. Não dá muita treta dentro da instituição isso, com gente que quer investigar, que quer fazer isso acontecer, e o comando vem, ele consegue abafar ou não abafa? Cara, o que acontece? A gente tem que pensar, isso funciona em todas as instituições. O poder político é muito forte. Porque os cargos são... por isso que tem um debate sobre independência dos órgãos, né? Mas o poder político é muito forte. O governo e os deputados da base têm uma influência muito grande dentro das instituições. Então, se algum diretor de departamento, algum chefe de polícia, enfim, tu tem uma posição de chefia, que é um cargo político, porque ele troca o governo, vai trocar as chefias, porque, enfim, o governador vai pegar um secretário de segurança, ele vai escolher e ele vai colocar as pessoas mais próximas a ele. Qualquer situação que, digamos, esteja em desacordo com a lógica do administrador, vai sofrer uma sanção. As pessoas vão perder seus cargos, vai ter mudanças na administração. Então a gente vê que existe uma grande influência política nessa questão. Esse conflito, como é que ele se dá? Porque eu acredito que deve existir esse conflito. Não existe, é claro que existe. Agora, por exemplo, se eu, por exemplo, o Witzel é o governador, o secretário da Segurança me escolheu como diretor-geral, chefe de polícia, por exemplo, e está acontecendo uma situação tal. Se eu tocar o carro por cima do Witzel, automaticamente eu vou perder meu cargo de chefe de polícia. E aí todas as pessoas que estão subordinadas vão cair junto. Então quer dizer, tem toda uma cadeia que se prejudica a partir dessas questões. Então a gente achar que não existe influência política dentro das instituições é bobagem. Tanto é que ficou comprovado isso quando o Bolsonaro pegou e deu toda a treta lá com o Moro, que o Moro saiu. A questão toda era quem seria o diretor-geral da Polícia Federal e quem seria o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro estava fazendo a investigação meio de forma autônoma, estava chegando na família Bolsonaro e o Bolsonaro disse, não, pera um pouquinho, eu que mando nessa instituição, não quero que investiguem a minha família e nem a mim. Então vamos trocar.
Então, quer dizer, aí a gente vê. Agora, a questão é, como a sociedade vai avaliar esse ponto? Porque até então eu entendia que o eleitor do Bolsonaro era a favor de que se fosse corrupto que pagasse. O discurso era esse. Azar se for comprovado que o Flávio Bolsonaro é corrupto, ele que vai pra cadeia. Se for comprovado que o Jair Bolsonaro é corrupto, então ele que vai... Eu votei... Não, e aí mesmo que tu chegasse, tá aí, o Bolsonaro, não, mas se ele for corrupto, que vai pra cadeia. Ok, mas daí ele tá fazendo toda uma articulação pra ele não ir pra cadeia. Fazendo todo um jogo de xadrez para impossibilitar a investigação e a seriedade das investigações e agindo diretamente sobre as instituições. Logo, ele que dizia que era a favor da polícia e tal, dizendo que a polícia não faz um bom trabalho, que não sei o que é incompetente. Quer dizer, o cara não é amigo da polícia e ele está menosprezando a polícia. Então a gente observa, e o que ele fez? Ele agiu diretamente, politicamente, para travar tudo e congelar. Se não tivesse travado e congelado, cara, eu aposto, o Bolsonaro já estaria num processo de impeachment, mesmo com todo o apoio econômico e tal, porque já tem tantas provas e tantos atos de corrupção já notórios que, olha, cara, é só porque o país está meio deturpado mesmo, que em qualquer outro país sério já teria caído. Não, eu pergunto porque é legal alguém que faz parte de uma instituição deixar isso claro, né? Uma coisa é a gente falar, mas nós estamos... Não, tem influência política direto, entendeu? Direto. E até para a gente desfazer um pouco, desconstruir um pouco aqueles excessos retóricos que a gente vê, e a gente aqui cabe uma autocrítica, né, inclusive das fileiras progressistas e de esquerda, que às vezes acabam, naquele afã de fazer uma crítica que é importante, mas acabam resvalando numa demonização que, ao meu ver, é uma coisa infantilizada, né? Uma demonização das polícias em geral, que é uma coisa absurda. Eu quero que alguém me mostre no mundo onde é que existe um país desenvolvido e progressista que não tem polícia. Uma polícia qualificada, claro. Ou que não tem segurança pública, ou que não trabalha com uma lógica de punitivista, e aqui quando eu falo punitivista é, obviamente, dentro dos limites da lei, do devido processo legal, da Constituição, mas que não trabalha com uma lógica de punição ao crime, que tenha criado assim um tipo... Um abolicionismo total. Um abolicionismo total, uma espécie de ilha hippie, assim, não existe. Na minha opinião, esse governo ele sacaneia por isso, em todas as suas políticas. Então eu acho que é uma coisa que eu percebo que faz falta hoje, inclusive na militância progressista e de esquerda, de reaprender a ter um diálogo qualificado com as instituições de segurança pública. Não, e até se apropriar dos termos, né? Eu vejo assim, porque a gente tem que fazer reformas nas polícias, tem que exigir, né, qualificação, modificação de algumas ações. Agora, tu chega para as pessoas que metem, criticam, daí tudo bem. E aí tu entra num debate simples, básico. Desmilitarização, até um debate que a gente tem nesse programa, desmilitarização, carreira única, ciclo completo, polícia única. Tu já joga esses termos que são clichês já, que qualquer pessoa que vai te ter uma opinião, não sabem. Não sabe o que é carreira única, qual é a diferença de carreira única para ciclo completo, já acham que tudo é a mesma coisa. E aí eu disse, cara, olha só, como é que tu critica uma instituição, ou tu quer modificar essa instituição, ou tu ataca a instituição, se tu não sabe nem conceitos básicos de funcionamento, o que faz cada órgão, o que faz uma polícia militar, o que é polícia ostensiva, o que é polícia investigativa, polícia judiciária. Então, como é que funciona a Polícia Rodoviária Federal? Como é que funciona a Polícia Federal? Qual é o plano de carreira? Se tu não tiver noção básica, não adianta tu ficar criticando, porque tu não consegue nem dialogar a casca do processo todo. E a gente vê que começa muito um discurso agora, desse discurso abolicionismo policial e tal. Só que ao mesmo tempo as pessoas que fazem esse discurso, muitas vezes, isso aqui é uma crítica para nós, porque eu me coloco também nesse grupo. Começam a criticar, e aí acontece, por exemplo, o caso dessa menina que foi estuprada no Espírito Santo e vai ter que fazer um aborto lá em Pernambuco, que teve toda essa situação com a Sarah Winter e a Damares e esses fanáticos ali que foram, né? E o que acontece? As pessoas naquele momento dizem assim, o estuprador tem que pagar. Onde está o estuprador? Temos que prender o estuprador. A Sarah Winter não sei o que, tem que ir para a cadeia. Eu disse, pois é. Então significa que a gente tem que reconhecer que nós precisamos de um sistema penal, que nós precisamos de uma polícia eficiente, que investigue casos de violência contra crianças, que investigue casos de discursos de ódio e que punam, né, e através do Judiciário e Ministério Público faça toda a persecução penal. Agora, a gente ficar dizendo não precisamos não sei o que. Esses dias o cara começou a falar, não precisamos de polícia, a gente precisa investir só em psicologia, saúde, não sei o que, porque tudo isso, porque o policial é muito mais psicólogo, não sei o que, são coisas que poderiam ser resolvidas assim. Aí na sequência tinha um relato, não me lembro como, que era assim,
Meu Deus, o fulano está com uma faca dentro de um quarto, temos que retirar o fulano. Eu disse, por que não pega então os psicólogos, os médicos? Ali, conversa com ele. Vai lá conversar com ele e tira aquele cara armado lá de dentro. Resolve. Eu acho isso tão arbitrário quanto tu sugerir que poderia ter uma sociedade sem bombeiros, ou sem professores, ou sem cozinheiros. Sem professores já trabalho para não ter. Eu fico me perguntando, assim, essa gana de que o Brasil seja o pioneiro em alguma coisa que nunca foi vista no mundo. Será que não é melhor a gente ser um pouco mais humilde assim e seguir bons exemplos que já foram construídos e concretizados em outros lugares, ao invés não, nós vamos ser o primeiro país do mundo que nós vamos ter uma república democrática, uma democracia com um modelo de abolicionismo penal, que é uma coisa muito diferente da gente pensar em termos de direito penal e processo penal constitucional e de uma execução penal constitucional. Isso é muito diferente. Quer dizer, é você ter essas instituições funcionando de uma maneira orientada pelos princípios de uma Constituição democrática. Isso é uma coisa, né? Então essa crítica é a que vale. Isso é muito diferente de abolicionismo penal, de você imaginar que o Brasil vai ser o primeiro país do mundo que vai abrir mão de polícia porque não vai precisar, porque outros profissionais vão poder fazer a função da polícia ou qualquer... E não é menosprezar nenhum profissional, claro, entende? O que eu digo, o psicólogo ele tem a sua função específica, o médico tem a sua função específica e muito assim... representa muito na sociedade. Agora, tu chegar e menosprezar o policial dizendo que aquele papel do policial poderia ser feito por qualquer outra pessoa, assim... Até porque na polícia tem vários psicólogos e tem até médicos, entende? Daí tu vê como a pessoa não, as pessoas que defendem essas pautas nem sabem o que estão falando. E realmente o policial ele tem que ser meio multifacetado, ele tem que agir de formas, às vezes, um diálogo e tal, e muitas vezes é o que não acontece. Ele entra sempre numa questão ostensiva e não consegue fazer esse policiamento, digamos, comunitário, essas questões que ele deveria agir melhor. Isso vamos reconhecer, é uma falha. Agora, tu menosprezar a função policial e menosprezar... Só que daí a gente tem situações extremas, por exemplo, na questão... Eu sempre uso o exemplo da Marielle Franco, tudo bem, foram milicianos, caras que eram egressos da polícia, maus policiais do Rio de Janeiro, vinculados ao Bolsonaro, vinculados a essa lógica da extrema-direita e tal, executaram ela, a gente não sabe quem foi o mandante, mas enfim, tá tudo já, esse aspecto já está esclarecido. Agora, quem está investigando é a polícia. Claro. Quem está investigando é a polícia. E quando você fala, quem matou Marielle, quem está procurando essa informação é a polícia. Então, se a gente é contra a polícia, então a gente deveria dizer assim, por que tu não está fazendo, parceiro? Por que tu não pegou então e vai atrás dos milicianos, sobe o morro, acham onde o cara tá, onde é que tá lá a comunidade tal, que é as comunidades Rio das Pedras, entra lá e resolve. Então a gente não pode entrar nesse maniqueísmo nem de idolatrar uma instituição, nem de demonizar uma instituição. Agora, claro, a gente tem que discutir o encarceramento em massa, a gente tem que discutir a seletividade penal, a gente tem que discutir o racismo estrutural, tudo isso tem que ser discutido. Mas a extrema-direita não quer isso, a extrema-direita justamente ela quer um bando de jagunço para resolver os problemas dela. É isso aí. Isso a gente tem que fazer um programa um dia só sobre isso. Vai ser. Mas agora falando mudando um pouquinho de assunto, e os 243 milhões na conta das enteadas do anjo. Das enteadas. Sabe que barbaridade. Sabe que eu fui atrás dessa informação, eu vou ser um pouco mais conservador aqui, se me permitem, porque eu não encontrei assim, muitas fontes assim, corroborando esse valor. Ainda é discutível. Assim, agora, tem um dado aí que foi divulgado pelos mais diferentes meios de comunicação e que parece que realmente não tem muito o que negar, que é de que empresas que são ligadas à ex-esposa do Frederico Vassef, que é o advogado, o anjo da família Bolsonaro, advogado, paga dívidas médicas do Queiroz, despesas médicas do Queiroz. E não aparece um cara desse pra mim. Esconde o Queiroz da casa dele. Nem o IPVA alguém paga. Então é mais do que um advogado, aquele amigo é coisa pra se guardar, Olha. Parceiro. Me devendo, hein? Olha, empresas ligadas à ex-mulher do Vassef, elas têm contratos milionários com o governo e já receberam, só durante a gestão Bolsonaro até aqui, 41,6 milhões de reais. Então, e isso não é uma coisa, mas isso saiu ali alguém postou no YouTube ou num portal mais à esquerda, porque a gente hoje, a gente pratica um pouco essa contenção assim vamos pegar aquilo que saiu na mídia em geral, que tá assim escancarado. Pô, isso é mais de 40 milhões em 2 anos de governo.
Que coincidência, né? Então a gente fica se perguntando, cadê aquele clamor por uma moralização da política, que é uma coisa que parece que foi pra frigideira, né? Pra frigideira não, foi pra geladeira. Ela só funciona contra a esquerda, entendeu? Essa moralidade, suposta moralidade, ela só funciona pra 3, 4 partidos e o restante pode fazer, isso é clichê e não cola ninguém. É sempre teflon, né? Pra direita é sempre teflon. O MDB foi um dos partidos, é um dos partidos mais corruptos, assim como o PP, o Partido Progressista. São 2 partidos que na Lava Jato foram os partidos que dominaram. Não, lideraram disparado. No Mensalão a mesma coisa, disparado, MDB e PP. Bom, os políticos desses partidos são os mais, né, que fazem os maiores discursos moralistas, se elegeram em cima dessa pauta da moralidade, não sei o que, contra os corruptos da Lava Jato, contra os corruptos do Mensalão, não sei o que, e eram os caras mais envolvidos e não colou neles. E a maioria dos presos eram desses 2 partidos e não colou. Então é muito... o Brasil, ele tem, parece, uma questão assim de cinismo que eu não consigo ainda... Pode, daqui a pouco a gente acha um cientista social e explica isso. Mas por que que... Porque o certo seria o seguinte, pô, se o MDB e o PP são 2 partidos envolvidos em corrupção até o talo, com uma maioria e vai pegar naqueles rankings de partidos com o maior número de presos por corrupção, afastamento, eles estão lá no topo, pô, seriam 2 partidos que jamais poderiam se levantar para falar mal da corrupção e não sei o que, então aí... Não, eu posso te dar um argumento pra gente começar a fazer um raciocínio simples disso. A maioria da classe média, da elite, está nesses 2 partidos. Tem essa questão. Integra esses 2 partidos. Inclusive, né, se a gente for observar essa questão do governo Bolsonaro, o que tem feito, por exemplo, essa questão do desmatamento na Amazônia, desmatamento no Pantanal, a desregulamentação agora total, né, que o Salles cortou os recursos, então não tem mais nenhum tipo de prevenção ou combate aos desmatamentos e tal, e a gente começa a ver essa questão da CNH, que agora vai demorar mais, é tudo desregulamentação para os caras que são os corruptos, na verdade, aquele cara que é o jeitinho brasileiro, não sei o que, para ele ficar feliz e dizer, olha, esse é o grande cara, então eu posso ter minha arma mesmo tendo um monte de antecedentes policiais, agora eu não preciso mais fazer nenhum teste, não sei o que, só compro a minha carteira, tu entende? É tudo uma desregulamentação pra gente virar uma terra de ninguém e os caras ficarem felizes porque ninguém vai estar cobrando ele, ninguém vai estar observando ele. Isso aqui é liberalismo. Liberalismo, isso não é liberalismo, isso é... Claro que é, mas é que tu ganha simpatia, entendeu? O cara que tá sempre no jeitinho, não sei o quê. É um anarquismo miliciano. Né? Um anarcocapitalismo miliciano. E complementando essa tua observação, a gente estava falando sobre a questão da deterioração, né, de décadas aí da política do Rio de Janeiro. Saiu um dado, né, que foi bastante comentado aí na última semana, que se a gente for pegar os últimos mais de 30 anos no Rio de Janeiro, os únicos governadores do Rio que não terminaram presos é o Leonel Brizola, que era do PDT, e não desse PDT que daí, um PDT que da época que ele tinha raízes fortes no trabalhismo. Né? Um partido que desde então se perdeu assim, sob diversos aspectos. E a outra era Benedito da Silva do PT. Então tu pensa, bom, então quer dizer que se tu pegar de mais de 30 anos para cá, os únicos governadores do Rio que não terminaram presos são justamente os 2 mais à esquerda do espectro político. Como é que fica o discurso de que a direita é a guardiã da moralização da política no Brasil? No cinismo. Não, quem é na ditadura mas é a mesma coisa. Na ditadura, vários casos de corrupção. Maluf surgiu na ditadura. Sarney. Sarney. Antônio Carlos Magalhães. Olha, cara, o exemplo é mais o discurso é que, nossa, na ditadura não tinha corrupção. Claro, não aparecia, era tudo abafado, os caras metiam a mão e ninguém investigava, não podia publicar no jornal, é óbvio que não. E é o que está sendo feito agora. Acabou a corrupção, é claro, está sendo tudo impossibilitado de ser investigado, ninguém pode publicar. Essa questão do Crivella, por exemplo, bater em jornalista, isso é clássico, porque os jornalistas provavelmente estão falando, olha aqui, tá morrendo gente pra caramba, olha como é que tá o Leblon, olha como é que é a má administração, olha essa situação e tal. Ele pega um grupo lá, bate no jornalista e ninguém fala mais nada sobre isso. É muito fácil, né? E é bom a gente também contextualizar essa questão agora da decisão que afastou o Witzel, está sendo votada pelo STJ agora à tarde. Agora. Deve sair aí até o final do dia a decisão, porque foi uma decisão monocrática que afastou o Witzel, né? E bem na verdade, eu tenho que dizer, assim, como alguém que vem ali das ciências jurídicas, né? Embora eu esteja convencido, porque os fatos, né, embora sejam provas assim preliminares e indiciárias, mas são muito robustas no sentido de que, né, são muito contundentes no sentido de que há uma corrupção, né, bastante escancarada ali no governo do Witzel, então me parece que ele é indefensável nesse ponto, mas me parece que do ponto de vista jurídico, o afastamento de um governador por uma decisão monocrática de ministro do STJ, sendo que não tinha nem sido
recebida denúncia ainda, ela é uma impropriedade jurídica. Mas é sempre os eloginhos, né? Os eloginhos da extrema-direita que funcionam sempre no tempo para escolhas de procurador-geral, para escolhas de presidente da República, para votações. Sempre acontece algo que tira os caras do ar no momento que eles deveriam agir. Pois é. E se vocês me permitem, para os bolsonaristas que estão comemorando essa possibilidade de uma decisão monocrática afastar um governante eleito, eu gostaria de lembrá-los que isso abre caminho para o entendimento de que daqui a pouco o presidente da República, vamos pensar um cenário hipotético em que ficasse comprovado que a esposa dele recebeu recursos, uma coisa, eu tô uma ideia bem hipotética, eu tô viajando assim. Que é bem parecido, né? O caso é bem parecido. Vamos viajar uma coisa bem louca. Digamos que daqui a pouco alguém comprovasse que a esposa do presidente da República recebeu ali uns recursos assim de uma maneira como lavagem de dinheiro, assim, indevido e coisa e tal. Isso abriria caminho para que o presidente da República pudesse ser afastado por uma decisão monocrática de ministro do STF. E a gente sabe, não, peraí, não pode, a gente tá lá, vai olhar lá no artigo 52, inciso 1 da Constituição, agora lembrando de cabeça, salvo engano, onde diz, não, peraí, isso é uma prerrogativa do Congresso, né? Através, tem que ter ali uma maioria qualificada para tu poder levar um processo, mover um processo desse adiante. Então, olha, por que né, se eu não posso, né? Claro, existe um entendimento do STJ no sentido de que tu tem uma coisa chamada princípio da simetria aqui, que tu não observa nesse caso por causa que tu tem essa prerrogativa para o presidente, mas ela não se observa, como alguém poderia pensar em termos para governadores e prefeitos, né? Então, é uma espécie de exceção a uma coisa que a gente chama de princípio da simetria no direito administrativo. Mas, mesmo assim, numa situação em que não houve nem recebimento de denúncia, tu afastar por uma decisão monocrática de ministro do STJ um governador eleito, mesmo sendo vice, eu quero deixar bem claro do ponto de vista político e ideológico, eu abomino o cara e acho que não é, né, não é fake news as denúncias que tem aí contra ele, né, os fatos que apareceram até agora, mas me parece que é uma impropriedade jurídica a maneira como foi feito. Mas a gente tem que considerar que no novo iluminismo do Barroso no Brasil tudo é possível. Né? Pois é. Tudo é possível até juiz de primeira instância passar pelo STF. Né? A gente vê essas consequências desse... Aí é que vem a faceta sombria desse lavajatismo, essa noção de que se for em nome de ideais morais elevados e de uma correção moral do direito por um senso de moralidade difuso, a voz das ruas, vale tudo. Não interessa o que diz a lei, não interessa o que diz o precedente, não interessa o raciocínio jurídico. Se é para refletir um certo sentimento de correção moral do direito, isso, né, a gente paga um preço muito caro por esse tipo de viagem. Que seja só por um lado. Né, o problema é que pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Deveria. Ou pelo menos deveria. Seguimos. Bom, né, já que nós estamos falando aí do presidente favorito de vocês, outra contradição, não era para ser o cara que ia diminuir os gastos públicos, enxugar a máquina, etc. e tal. Hoje saiu a notícia, e de novo, não é fake news, uma notícia que saiu aí em todos os portais, todos os grandes jornais, no sentido de que o Bolsonaro pretende triplicar verbas de publicidade oficial em 2021. Eu não entendo por que um presidente tão bom precisa fazer tanta propaganda. Não, já tem toda uma CPI das fake news, onde já tem recurso sendo colocado pelo ladrão. Né? Outdoors por aí. Vários. Tem um caso de corrupção em 900 dias. Eu não sei o que esse Não, mas é muito fácil. Eu não sei o que esse pessoal toma. Não, mas é o que eu digo. É muito fácil tu ficar dizendo que não tem caso de corrupção quando tu pega e qualquer caso de corrupção sendo investigado, tu vai lá e modifica toda a investigação e... Não, mas tem a loja de chocolate. Não, mas é claro. Mas o que eu quero dizer é muito fácil tu chegar e dizer assim, estamos sem... Claro, não... Tudo que começa a ser investigado é travado, então não vai ter nunca. Ou pelo menos se vai ter, vai ser sempre na surdina. E aí vai gastar em publicidade. E eu sempre escutei essa conversa, né? De que, não, porque o gasto tem que ser em saúde. Como é que é a educação padrão FIFA? Essa galera falava isso. Aí o cara corta recurso da saúde, corta recurso da educação, vota na época que ele era deputado, votou a favor do congelamento dos investimentos em saúde, educação e segurança. Quer dizer, a gente teve e tá cortando, ele tá desviando da saúde, mandando pro Ministério da Defesa, tudo pros militares, cortando da educação. É a verba do censo. Não, o censo, imagina, sem o censo a gente não vai ter noção nenhuma do que está acontecendo de bizarro nesse país. Então é o que eu digo, a gente vai aumentar a desigualdade social, a gente vai aumentar a miséria, vai aumentar todas essas situações Não tem mapa da fome se tu não catalogar. Claro, mas aí é muito fácil, porque daí tu não traz o dado, não diz a realidade e continua fazendo propaganda, né? Que é típico nazista e fascista isso. Isso é típico, a propaganda nazista, a propaganda fascista fazia exatamente dessa forma, não importa a verdade.
Importa é o que a gente vai publicar e propagandear com recursos bilionários. Mas eu sinceramente eu não consigo entender o que eles vão falar de bom. Pega esse caso da pandemia, né? Nossa preocupação é salvar a economia porque as pessoas não podem morrer de fome. Pô, menos 9,7 de PIB agora. Não funcionou. É que o argumento acabou com a economia, acabou com as pessoas. Mas eles vão dizer que o PIB caiu por causa do Covid. Só que é importante que a gente diga, já estava caindo. Sim. O ano passado, 2018, tinha sido uma vergonha. Não. O primeiro trimestre, antes do Covid, já tinha sido uma vergonha. Não, então o Covid ele só aprofundou a vergonha que é esse governo. O PIB governo. está decolando, como o Guedes disse ontem no Jornal Nacional, desde que ele assumiu, né? Está decolando, assim, ó. Decolando com uma topeira. É uma topeira E é decolando. incrível, né, a tolerância com a falta de senso de realidade do Guedes, né? Parece que o Guedes meio que pode tudo. Porque inclusive censurar o Nassif. É. Vamos só ponturar. Censura, pessoal. A gente não ia ver, não vamos tirar a Venezuela, hein? E o valor, e a liberdade como valor máximo, né? Parece que na hora de censurar jornalistas isso não vale. Mas Ele tá enfim. tentando se distanciar do BTG, mas não tem como. Vejam isso, em 12 de março o Guedes afirmou, isso tá, só procurar, saiu em todos os veículos de mídia, o Guedes afirmou que no pior cenário imaginável com o coronavírus, o PIB brasileiro ia crescer 1%. Isso era o pior cenário que ele conseguiu enxergar em 12 de É um março. baita economista. Aí, né, ontem foi anunciado que nós tivemos uma queda do PIB de 9,7% na comparação com o trimestre anterior. Se a gente for pegar em relação aos 4 últimos trimestres, a economia brasileira encolheu 2,2%, e na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o recuo foi de 11,4%. Como é que um cara desse ainda é levado a sério? Eu tenho vontade de dar um soco na tua boca. Fala isso aí. É assim que ele resolve isso. E aí a galera... porque na verdade é isso, ele representa uma parcela considerável da nossa população, infelizmente. Né? Que é o cara que resolve tudo na violência, que é o cara que gosta de lacrar e imitar e fazer memes e tal, e vibra com esse cara. Só que esse cara tá tomando... Né? Ele tá tocando os rumos do país e mexendo com milhões de vidas. E a gente tá nessa situação absurda. Morrendo gente, né, como nunca, a economia indo pro buraco como nunca, quer dizer, não tem nada, e ele continua com esse nível de aprovação que eu não sei de onde é que sai. Quer dizer, até sei, mas é deplorável, né, esse momento. Ele vai pra cima da propaganda mesmo. Vai. Tudo bem. E eu vou dizer, a eleição desse ano vai ser uma espécie de plebiscito. Se eles elegerem a maioria desse campo, pode ter certeza que todas essas reformas e o que ele está fazendo, essa corrupção desmedida que está acontecendo, vai se aprofundar ainda mais. Eu vou mais longe no teu raciocínio. Se o STF não parar isso agora, não criar um ambiente para parar isso agora, ele não vai ter um jipe e um cabo para fechar ele. Vai ter 1 milhão de pessoas depois dessa propaganda aí. Vai. Sabe? E isso não, se não parar agora, não vai parar mais. Na minha muito opinião. Dinheiro. Esse episódio do Nassif aí, dessa licitação do BTG no interior de São Paulo, sem pé nem cabeça, e a compra da carteira do Banco do Brasil por 300 mil de 3 bilhões, se isso não é escândalo de corrupção, né? Bom, daí a gente tem que entregar os tacos mesmo, né? Sim, é o que eles querem. Mas não vamos, nós não vamos, mas se o pessoal não enxerga a corrupção aí, né? E num jornalista que tem um histórico de denúncia, que tem uma competência, mostrar isso, qual foi a resposta, né? Não, a gente vai rebater isso. Não, foi censura. Censura. Não, é um absurdo. Não, acho que tem muita solidariedade essa situação aí do Nassif, porque a gente não pode aceitar esse tipo de situação, mesmo que a gente discorde ideologicamente da posição, da pauta, mas se essa informação é real como a gente não pode chegar e censurar um veículo dessa maneira. Isso não tem cabimento. Isso aí é coisa de ditadura, de fascismo, né? A gente fica chovendo molhado, mas para ver se as pessoas aprendem, entendem. É fascismo. A gente tem que falar, porque as pessoas assim, mas isso não sabe o que é. E isso entende? E isso é uma atitude clássica do fascismo. Tu não importa tu resolver a situação, tá? Tu tem que simplesmente calar a boca e desaparecer com aquilo ali, mesmo que seja real. E é isso que está acontecendo nesse país. Estamos chegando no finzinho, Abel, o que mais temos? Rapidinho, 4 minutos, 3 na verdade. Olha, né, parece que as más notícias, né, não param e não param mesmo. É um pouco aquela ideia assim do poço que sempre tem um alçapão no fundo, assim, não tem fundo, né, tu nunca chega no maldito fundo do poço. Antecipando, né, ou concretizando aquilo que alguns analistas já diziam que ia aparecer em dado momento, está começando a surgir um embrião de um novo movimento anti-vacina
aqui no Brasil. E, obviamente, como não poderia... Quem é o capitão? Como não poderia deixar de ser capitaneado, né, pelo presidente da República e por altas figuras aí da República. Né, já antecipando, nem temos a bendita vacina contra a Covid-19 ainda, né, mas já antecipando um movimento de que não vai ser obrigatório fazer, tu não pode forçar quem não quiser fazer a vacina, coisa tal. E até entrando em certas polêmicas assim, bom, isso é uma questão bastante problemática em termos de pessoa adulta. Agora, por exemplo, em termos de ECA, crianças e adolescentes, tu vai dar, se você não quiser fazer, claro, tem a obrigação de fazer sim. A saúde é uma obrigação do Estado e da sociedade como um todo. Como assim que tu tem uma pandemia, tu tem um vírus potencialmente letal e não, tu vai deixar assim, se a criança ou o adolescente não quiser. Para adultos até é uma discussão bastante aberta, porque realmente é um tema, né, complicado. Mas a gente fica pensando qual é o interesse político, né, em tu trazer à tona, instigar as pessoas a se rebelarem contra a vacina no século XXI, reprisando episódios de brutal ignorância de um passado que a gente imaginava enterrado, né, que é esse medo, essa demonização de vacinas. Quer dizer, cada vez mais se aproximam daquele estereótipo, daquela piada que se fazia no começo, são aliados do vírus. São amigos do vírus, vão pegar o vírus pelo braço, vão levar o vírus para tomar um chopp no bar, porque o que pode ser mais aliado, mais amigo do vírus do que tu ser pergunta simples, um inimigo da vacina? Eles vão fazer a vacina ou não? Qual é o teu palpite? Pois é, né? O cara vai estar lá com o discurso anti-vacina e vacinar. Mas olha, a Flor de Lis já te diz a resposta, né? A Flor de Lis já te diz a resposta. Não, a família tradicional e o resto a gente já vê. É a mesma coisa, não tome vacina, mas eu tô tomando a minha aqui, porque afinal de contas... É que na verdade a mídia, tu ganha seguidores, tu cria teorias da conspiração, aí tu vira o cara que é o iluminado. Essa galera trabalha com essa... Porque eles sabem, né? Na real, os caras que fazem esse discurso sabem a realidade, mas eles precisam criar um personagem pra criar mitos e serem seguidos por uma galera que vai ficar se digladiando e debatendo sobre isso e botando ele nome nas hashtags e não sei o que, e ele vai tendo esses algoritmos aí de internet e vai ficando cada vez mais famoso e o discurso vai chegando cada vez mais à frente. É só isso que eles querem e até gera recursos, né? Isso. A gente está chegando no fim agora, mas eu sugiro a gente um dia fazer uma teoria da conspiração. A gente podia fazer uma teoria da conspiração de que os 50 tons de cinzas querem ensinar as pessoas a passar uma porrada de lições. Eu só quero dizer o seguinte, eu todos os programas eu vou usar essa camiseta, pessoal, mas eu sou que nem a Mônica, que tu abre o armário, tem várias roupas vermelhinhas iguais, eu tenho várias camisetas iguais a essa, então não fiquem chateados, tá? Já vi que tem gente me criticando aqui, mas eu... Só a mesma roupa lá, a roupa. Não, é várias camisetas, mas eu quero passar uma mensagem até vocês entenderem o que acontece. É a Mônica do Maurício de Souza, não do Friends, tá? Fica aqui pra geração millennial. Isso aí. Pessoal, chegamos no fim, eu sou o André Jaed. Eu continuo sendo Henrique Abel por pura insistência. E eu sou Leonel Hadi. Até a semana que vem. Grande abraço.